Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria. Começando nosso café com Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo-o por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda, a minha casa, a minha família, ao seu comando, inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos, que a bênção de Deus esteja sobre o coração de cada um de nós. Hoje nós vamos estar falando sobre a alma, lei natural inserida nas almas. Qual que é essa lei natural inserida nas almas? Que nos faz criaturas amadas de Deus, que nos tornamos filhos amados de Deus. De que forma o nosso agir, o nosso proceder diante da lei natural inserida na nossa alma, que nos foi dada por Deus, que nós vamos ver hoje no parágrafo 37 e no parágrafo 1954. É uma graça muito grande para nós, homens, mulheres, em agradecimento a Deus. Diante desse reconhecer, a razão de nós estarmos aqui. E é justamente essa razão que nos faz enxergar a luz divina. Vai dizer aqui no parágrafo 37, todavia, nas condições históricas em que se encontra o homem, enfrenta muitas dificuldades para conhecer a Deus apenas com a luz de sua razão. Então o homem tem essa dificuldade diante da luz da sua razão, que é, como que é a luz da razão? Nós vamos entender que diante da lei natural do nosso coração, a luz dessa razão vem de um conhecimento do bem, do mal, onde que nós saibamos distinguir o que é o bem, o que é mal, o que é verdadeiro, o que é mentira. Então, diante desta razão, Deus já colocou isso no coração do homem para que ele compreendesse a existência de Deus e a existência do diabo, a existência do mal e a existência da mentira. Onde que nós vemos aqui também desde o começo ali da criação, a partir do momento que vai para o paraíso, onde que Deus fala para Adão e Eva, se você comer do fruto dessa árvore, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então já está esse conhecimento, já está esse agir no coração do homem, mas tem uma escolha para que eu tenha uma definição concreta da minha vida. Sabe, irmãos, eu vejo assim, mas por que Deus, então se Deus é Deus, então qual que é a diferença? Por que tem um mal? Porque, irmão, é uma escolha que vem no coração para que quando você se declinar para o que é bem e você se declinar para o coração verdadeiro, não teremos dúvida diante da razão, diante da verdade, diante da lei natural do teu coração, o declínio para este mover, se você falar, eu quero viver essa graça na minha vida, porque me foi dado de graça e eu quero viver a graça na minha vida. Tem uma historinha que conta assim, que se você criar um animal feroz, aí você tem um animal bonzinho, qual que é a razão que ele chega nesse local? Ele chega assim, vamos lá, vamos analisar, diante da nossa razão, se eu tenho um cachorro, crio ele desde pequeno. Tem dois cachorros, crio um desde pequeno, adulando, brincando, tendo um agir ali diante desse animal com carinho, aquela paz. Como que vai ser ele? Mas se eu crio um animal surrando, batendo, xingando, excomungando ele, qual que vai ser a atitude desse animal? Lembrando que o animal não tem a alma, né? Por isso que nós estamos diante de uma alma que tem a razão para discernir todo esse mover dentro dele. Mas o animal vai fazer o quê? Se você criar ele somente ali batendo, ele vai se tornar um animal feroz. E se você criar ele
com calma, com paz, ele vai ser um animal bonzinho. Então, irmão, diz assim que nós temos o mal e o bem dentro de nós. Mas, se eu alimentar diante da minha alma o meu coração declinado para o bem, que é a presença de Deus, que é nele que nós encontramos a bondade, nós nos unimos a ele, nós fazeremos parte do bem e seremos verdadeiros dentro do nosso coração. Então, pois, embora a razão humana, absolutamente falando, possa chegar com suas forças iluminaturais ao conhecimento verdadeiro, o certo de um Deus pessoal que governa e protege o mundo com sua providência, bem como chegar ao conhecimento da lei natural, impressa pelo Criador em nossas almas. De fato, muitos são os obstáculos que impedem a mesma razão de usar eficazmente e com o resultado desta sua capacidade natural as verdades que referem a Deus, e as relações entre os homens e Deus são verdades que transcendem completamente a ordem das coisas sensíveis, e quando estas verdades atingem a vida prática e a reagem, requerem sacrifício e abnegação. A inteligência humana, na aquisição destas verdades, encontra dificuldades tanto por parte dos sentidos e da imaginação, como por parte das más inclinações, providências do pecado original. Aqui parar um pouquinho, irmãos. Então, assim, Adão e Eva foi criado na santidade. Mas, diante de uma escolha da obediência, da liberdade, foi ferido com o pecado da desobediência. Ele teve um afastamento de Deus e ele se tornou conhecedor do bem e do mal. Então, a nossa escolha diante da nossa vida, esse declínio para o pecado original, nos leva a agir conforme nós nos colocamos no caminhar da nossa vida. Se eu me coloco com Deus, derramando a graça, que hoje nós temos essa graça, essa luz diante da razão que, às vezes, como diz aqui, né? Para conhecer a Deus apenas com a luz da sua razão, nós nos detemos em nós mesmos, com dificuldades para vencer esse mal que propaga por causa do declínio do pecado original. É isso que está dizendo aqui. Donde vemos que os homens, em tais questões, facilmente procuram persuadir-se de que seja falso ou ao menos duvidoso aquilo que não desejam que seja verdadeiro. Então, diante da razão, diante da verdade, o coração que é declinado para a concupiscência do pecado, ele começa a duvidar, começa a questionar, e diante do que é verdade, ele coloca em dúvida para que aquilo não feira o seu agir. Então vamos lá? A lei moral natural, 1954. O homem participa da sabedoria e da bondade do Criador, que lhe confere o domínio dos seus atos e a capacidade de se governar em vista da verdade e do bem. A lei natural exprime o sentido moral original, que permite ao homem discernir pela razão o que é bem e o que é mal, a verdade e a mentira. A lei natural se acha escrita e gravada na alma de todos e de cada um dos homens, porque ela é a razão humana, ordenado fazer o bem e proibido pecar. Mas esta prescrição da razão não poderia ter força de lei se não fosse a voz e o intérprete de uma razão mais alta, a qual nosso espírito e nossa liberdade deve submeter-se. Aqui termina os dois ensinamentos, então aqui explica muito bem, irmãos. Olha só, se fazer o bem é proibido pecar, mas esta prescrição da razão não poderia ter força de lei se não fosse a voz e intérprete de uma razão mais alta. Então, quando nós nos unimos a Deus, quando nosso espírito é unido, a alma é unida ao Espírito Santo, o mover de Deus, a graça, tudo dada porque essa luz, diante da razão, ela tem algo a mais que veio trazer para nós, o conhecimento, o verbo que se fez carne. Nós estamos diante de um Deus que nos mostra o caminho para a salvação. Então eu deixei Jesus aqui separado, colocando ele aqui. Nós não conhecíamos a face de Deus, passamos a conhecer. Diante dessa verdade, diante do mover de Deus, hoje a palavra que nós vamos pegar, Lucas 10, 21. Lucas 10, 21.
Eu não deixei separado aqui já para nós procurar junto, né? Então você abriu a Bíblia no meio, você vai procurando achar ali o Evangelho, que é a partir de Mateus. Aí você vai folheando a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas, 10, né? 4, 7, 10. Do 21 ao 24. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse, olha só, ele exultou de alegria no Espírito Santo. Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequenos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante da lei natural da nossa alma, que é inserida o bem e o mal, sabe, irmãos, o mover de Deus é a humildade, é a simplicidade, e o que fere uma alma para que diante dessa lei natural, que para o conhecimento do bem, que nós alimentamos dentro de nós, se chama a palavrinha orgulho e a desobediência. Diante da obediência e da humildade, nós somos conhecedor. Diante do Espírito Santo, nós temos a graça de entender o que é bom, o que é mal. E aí nós nos declinamos para a verdade, recusando a mentira. E, ao mesmo tempo, nós também somos homens e mulheres de bem, declinando para Deus e não para o mal e para a mentira, que é declinado para Satanás. Tem outra palavra que eu peguei para nós, João 10, 38. Um pouquinho à frente. João, capítulo 10. Para a gente finalizar o nosso momento. Versículo 8. Todos quantos vierem antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar... João 10, 34. Vamos lá. Foi um pouquinho antes, mas a palavra é linda também. João 10, 34. Replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? João 10, 34. Se a lei chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, ora, a Escritura não pode ser desprezada. Como acusais os blasfemos aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, não me creais. Mas se faço, e se não quiserdes crer em mim, credes nas minhas obras, para que saibais e conheçais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, como que nós vamos identificar diante da nossa razão, diante do nosso olhar, do nosso ouvir, do nosso sentimento, diante dessa lei natural inserida em nós, nós sabemos que o que é bom, o que é bem, que faz o bem e que é verdadeiro, está na presença de Deus. E diante de Deus, Ele se apresenta no meio de nós, para que nós não tenhamos dúvida. O Verbo se fez carne, está no meio de nós, permanece no meio de nós, através da palavra, através da igreja, através dos ensinamentos, diante ali de cada sinal visível dentro da igreja, a cruz, cada situação que nós vivemos, presenciamos durante o ano, via sacra, esse momento, tudo ali foi guardado, é real, foi tocado, foi trazido diante de homens a homens, para que essas obras saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Querido irmão, a lei natural inserida nas nossas almas nos depende muito para que a salvação esteja em nós todos os dias. Que diante dessa luz da razão, há algo a mais para nós. Algo a mais. O mover do Espírito Santo que nos foi dado para que o nosso coração, diante da luz, reconheça a face de Jesus. Diante da luz, reconheça no agir do Senhor curas, libertações. Tudo isso Ele fez, irmão, não para que nós queremos ir atrás de milagreiros. Tudo isso Ele fez para que nós saibamos que Ele é real e que Deus existe. Deus é presente. Mas se eu não curar a minha alma dos traumas, daquilo que eu aderi declinando para o mal, e eu aderi ficando lá, diante disso eu não vou sair dessa situação. Mas se eu colocar sabendo que nosso Deus é o bem, é o bom, e diante da minha alma eu me declinar para a verdade,
para o que é bom e para o que é bem, e me colocando diante de Deus, curas, milagres, diante da fé, diante do crer, a minha alma se torna uma alma purificada. Obrigado, Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Unido a Deus, unido ao nosso Senhor Jesus, que nos traz a presença da Mãe Maria, hoje dia de Nossa Senhora Auxiliadora, que nós estamos diante da veneração, onde que nós estamos diante da intercessão da nossa Mãe Maria, presente junto com nós, na graça, na santidade, a Mãe do meu Senhor. Rezemos, acreditando no que foi dito, eis a Mãe do meu Senhor. Que graça me dá a mim, a Mãe do meu Senhor, palavras ditas por Isabel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos. E pouquinho lecto divino do Evangelho do dia.